Boa noite, irmãos. Maravilhoso, né? Podemos glorificar ao nosso Deus através da igreja. Então, que a palavra de Deus possa falar no seu coração esta noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por esta igreja, pelo privilégio, ó Pai, de podermos estar reunidos, ó Pai, em culto, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Pai querido, abençoa agora a meditação da Tua palavra, ó Pai, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, que ela possa nos ensinar, que ela possa nos despertar, ó Pai, para a Tua obra. E eu te peço que o Senhor possa me usar segundo a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Que versículo maravilhoso do apóstolo Paulo. Ele usa uma citação que está lá no profeta Isaías, né, e que declara o quão glorioso é o ministério daqueles que anunciam o evangelho de paz, irmãos. Aqueles que trazem, né, ou que levam as boas novas de salvação. Daqueles que atendem ao chamado do Senhor para testemunhar do evangelho de Cristo Jesus. Então ele utiliza algo que está lá no profeta Isaías, né, dentro do contexto aqui do capítulo 10 de Romanos, e nos mostra, né, o quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E quando nós pensamos no evangelho, no poder do evangelho de Cristo, irmãos, é importante que nós saibamos que antes de estarmos em Cristo, estávamos nas trevas. Esta é a situação de todo aquele que ainda não creu no Senhor Jesus como Senhor de sua vida. Ele está andando em trevas. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele diz claramente, né, que o Senhor Jesus, ele nos tira das trevas, do poder das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, né, dos poderes das trevas, e nos transportou e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, antes de nós estarmos em Cristo, nós estávamos nas trevas. E lá na carta do apóstolo Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro, ele nos diz que nós somos uma geração eleita, conforme cantamos há alguns minutos atrás. O apóstolo Pedro diz assim, capítulo 2 da primeira carta, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então nós estávamos em trevas, e agora estamos na maravilhosa luz do Senhor Jesus. Fazemos parte do reino do Filho de Deus. E todos aqueles que ainda não creram no Senhor continuam em trevas. Por isso que desde ontem, né, nós estamos em conferência e aprendendo um pouco mais a respeito de missões. Porque missões é atender o ID, sair da sua zona de conforto e ir para outros lugares, para que nós possamos cumprir a ordem do Senhor,
ide por todo mundo. Então, se você não sair, não vamos alcançar. Alguém tem que sair. Muito bem. Nós vimos também que podemos evangelizar as pessoas que estão próximas de nós. Na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, nós também podemos levar as boas novas para aqueles que estão próximos de nós, estão cheios de pessoas aí que não conhecem o Evangelho. Tá? E agora nós vamos ver que é necessário que alguém seja enviado. E alguém tem que assumir a responsabilidade de enviar. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele nos diz que nós estamos agora num reino de paz. João, capítulo 14, versículo 27, um versículo muito conhecido, e ele diz aos seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós fazemos parte agora de um reino de luz e de um reino de paz, o qual o Senhor Jesus nos concedeu através da fé no seu nome. Tá? E você consegue entender o porquê que o apóstolo Paulo diz o quão grandioso é os pés daquele que anunciam este evangelho, essas boas novas, daqueles que atendem ao chamado do Senhor. Mas quando nós voltamos lá no nosso texto, de Romanos, capítulo 10, versículo 15, existe ali uma pergunta, um questionamento. Aliás, existe mais de um, mas eu separei uma das questões. Capítulo 10, versículo 13. Ele diz: e como pregarão se não forem enviados? É necessário alguém assumir o compromisso de enviar missionários. A mensagem do Evangelho ela é maravilhosa e o trabalho dos missionários é importante, mas fazer missões é também enviar e sustentar missionários. Talvez você não sentiu o chamado do Senhor para sair da sua zona de conforto e ir para outro lugar. Talvez você ainda não conseguiu ter facilidade de evangelizar alguém no seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas talvez você seja uma pessoa que abraçou o programa da sua igreja e você contribui fielmente. Então fazer missões também é ajudar no programa missionário. Sustentar alguém que está no campo de missões. E veja, existem momentos em que Deus vai atuar para que pessoas saiam da sua zona de conforto e vá para o campo. Conforme nós vimos hoje de manhã, lá em Atos, capítulo 8. Eu peço que vocês abram lá em Atos, capítulo 8, versículo 3. Havia ali uma grande perseguição contra os cristãos. A Bíblia diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então veja, em alguns momentos Deus vai permitir a perseguição, algo que aconteça na sua vida para que você possa sair da sua zona de conforto e pregar o Evangelho. E você sai anunciando o Evangelho. Mas também há momentos, irmãos, em que a igreja local, despertada por Deus, vai enviar missionários, exclusivamente para essa obra. Conforme nós podemos ver lá no livro de Atos, capítulo 13, na igreja de Antioquia. Então, há momentos em que Deus vai atuar diretamente, usando alguma artimanha, alguma forma para que você possa sair da sua zona de conforto. Mas, em alguns momentos, a igreja vai assumir o papel de separar irmãos para ir evangelizar outros.
Atos capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui a gente vê que a igreja de Antioquia, né, despertada pelo Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo ela é presente na obra da igreja, na vida do cristão, porque nós somos cheios do Espírito. Ele então desperta a igreja para que a igreja separasse dois irmãos, Saulo e Barnabé, para uma obra que eles estavam sendo chamados. É fundamental, irmãos, nós temos de forma clara em nossa mente que a igreja local, ela envia e sustenta os missionários. Todo missionário deveria estar vinculado a uma igreja, irmãos, que o apoie, que reconheça o seu ministério missionário. Todo missionário deveria, irmãos. Não tente caminhar sozinho, é bíblico. A igreja ela deve assumir essa responsabilidade. Por isso, meu irmão, você que está aqui, que ainda não evangeliza as pessoas, mas você é fundamental nesta obra, porque você faz parte da igreja, você é a igreja somos nós. Então é fundamental ter isso em mente, mas também é fundamental que a igreja local que está enviando, ela ore pelos seus missionários. Não é só enviar e esquecer deles lá no campo, não. Esperar eles depois trazer as notícias. Ficar esperando a carta, né? Pô, mas aquele missionário nunca manda carta para ele, mas você não está orando por ele? Ora por ele. Nós vamos ver que é importante orar. Mas também é fundamental, irmãos, apoiá-los com pessoas. Ajudá-los. Participar do seu ministério lá no campo onde ele está desenvolvendo o seu chamado. Então nós vamos ver esses três pontos que são fundamentais para uma igreja local que deseja, que tem missões em seu coração. E talvez você, irmão de Vila São José, esteja aí pensando com a sua mente, falando assim, nossa, mas a igreja aqui parece que se encaixa exatamente, né, nesses três pontos. E eu fico feliz por isso, irmãos, porque eu faço parte desse ministério, como missionário. Mas, pensando em missões, em fazer missões, devemos enviar, sustentar, orar e ajudar. E participar. Se nós formos lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo próprio Senhor. Jesus apareceu para ele, falou, eu estou te chamando, você é um vaso especial para mim, e você vai levar o evangelho. Irmãos, foi o próprio Senhor Jesus, né? Por isso ele é apóstolo. Porque foi o próprio Senhor Jesus que chamou ele pessoalmente, ressurreto. Mas olha que coisa maravilhosa que nós podemos aprender através da igreja de Filipos, que estava na cidade de Filipos. Se você for comigo aí no capítulo 1, versículo 3 em diante, você vai perceber que ele está agradecendo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até o momento em que ele está escrevendo à igreja, ele agradece a Deus pela cooperação, pelo apoio. E eu estou falando de dinheiro, irmãos. O pastor Viana falou assim, pastor, não é para falar de dinheiro, mas vou ter que falar.
Estou brincando, tá, pastor Viana? Pastor Viana é meu amigo, meu pastor. Tá? Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, de contribuição, de cooperação com o dinheiro, irmãos. Olha o que diz aí no verso 13, até o verso 16. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todo... Não, desculpa, irmãos, eu estou no texto errado. É o 13, mas é do capítulo 4. Desculpa, vamos... Capítulo 4 de Filipenses, verso 13. Desculpa, me distraí aqui. Fui brincar com o pastor Viana, tá vendo? Não brinque com o pastor, tá? Não pode brincar. Olha lá, o apóstolo Paulo diz assim, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele está falando, irmãos, que ele podia qualquer coisa, porque Cristo é que fortalecia ele. Mas agora preste atenção. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo já tinha aprendido a suportar qualquer coisa, porque Cristo fortalecia ele. Todavia, no entanto, era fundamental o apoio dessa igreja que mandava suprimentos, aquilo que era necessário. Irmãos, a igreja de Filipe, ela foi fundamental no ministério do apóstolo Paulo. E eu digo, irmãos, com muita tranquilidade no meu coração, a igreja de Vila São José tem sido fundamental no sustento de vários missionários. Eu fiz parte dessa igreja por mais de 10 anos. E eu também estive aí onde os irmãos estão. E também apoiei, ajudei e trabalhei. Então perceba, irmãos, a igreja aqui, ela tem sido fundamental, inclusive no meu próprio ministério. E qual é a forma que a igreja tem levantado recursos? A promessa de fé. O programa Promessa de Fé, ele tem sido a forma desta igreja ajudar os missionários. Por isso, eu peço para os irmãos, participem. Porque talvez você não vai sair daqui para outro lugar, talvez você não vai sair com as equipes de evangelismo, mas se você contribuir, irmãos, você está participando da obra missionária lá em Nova Iguaçu, lá em Lupércio, lá em Alvilândia, no Chile, na Bahia, no Japão. Olha que coisa maravilhosa. Hoje de manhã eu falei assim, como é que vocês vão saber se vocês estão ajudando? Vocês estão ajudando, sim. Porque o nosso trabalho lá, ele é também sustentado pelas ofertas. E eu digo, irmãos, não é só Vila São José, eu posso testemunhar, tem outras igrejas aqui, batistas independentes, que têm contribuído com o meu ministério e com de outros irmãos que estão nos campos. Não seria justo da minha parte não citar outras igrejas. Eu tenho uma relação de igrejas que me apoiam, através de ofertas. Então, é fundamental nós termos isso em mente. E veja só, irmãos, esses dias a igreja aqui comemorou 16 anos de pastorado do pastor Neil, correto, pastor? Pois então, fazem 16 anos que eu faço parte do quadro de missionários dessa igreja. Porque quando o pastor Neil foi ser consagrado, ele era o líder da congregação lá no Vilela, depois Recanto, agora Parque Aruã. Foi mudando, tá vendo? E aí eu era o ajudante dele lá, eu era o Barnabé. O que aconteceu? Ele falou, ó, eu vou ser consagrado. E você vai assumir aí a responsabilidade. E aí eu passei a fazer parte do quadro de missões. Então fazem 16 anos que eu tenho sido abençoado por esta igreja. Você tem abençoado a minha vida e a vida da minha família. Eu vejo os irmãos aí, Mateus é muito querido aqui, né? O pessoal sempre vem, pastor Ismael, Mateus é uma benção, é uma benção. Pois você tem abençoado a vida dele, irmãos. Há 16 anos, pelo menos. Então percebe como é fundamental estarmos contribuindo?
nem que seja R$1. Não importa, irmãos. Eu sempre gosto da passagem daquela viúva pobre. Jogou 2 moedinhas lá dentro do tesouro. E o que o Senhor Jesus falou? Que ela deu mais do que todos os outros. Veja, irmãos, é Deus que nos sustenta. Só que você tem sido usado. Mas também é fundamental que a igreja ore por seus missionários. É muito bom quando a igreja, nas quartas-feiras, escolhe um dos missionários e fala, durante esses próximos 3 meses, nós estaremos pegando as ofertas da quarta-feira e vai para este missionário. Mas sabe o que é o mais precioso dessa atitude? É porque naquela quartas-feiras, a igreja lembra de orar mais por eles. É ou não é verdade? Porque ele fica em destaque. Não, esse trimestre é o pastor Fabiano. Irmãos, vamos orar pelo pastor Fabiano. Sempre ora por ele, né? Não é assim que faz? Pois é, irmãos. A oração é fundamental no ministério. Irmãos, eu há algum tempo, já que eu percebo assim, o cuidado do Senhor com os seus servos, irmãos. Eu moro na cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Região controlada por milicianos. Tá? É real. Irmãos, eu nunca vi um tiroteio lá. E eu estou há 12 anos lá. Vou mais longe. Eu nunca fui roubado. Nem eu, nem minha esposa e nem meus filhos. Só o Mateus que teve uma oportunidade lá. Deu mole, né, filho? Sei por que um cara se invocou com ele lá, mas não aconteceu nada de grave, graças a Deus. E eu ainda vou mais longe ainda, irmãos, porque vocês veem nas televisões aí, aquele povo andando armado. Eu nunca vi aquilo no meu bairro. E aí, a Valtaí, ó. A Valtaí e a Marli está aí. Elas ficaram impressionadas com a nossa tranquilidade em casa. Pastor, mas está muito tranquilo. É verdade, irmãos. O meu portão, ele é baixinho assim, ó. Não tem tranca, é só encostado. Estou falando sério, irmãos. Tá? Entrou na garagem, está na porta da minha sala. A gente coloca o tapete para secar lá na frente. Fica 15 dias lá. Fica lá, abandonado lá. Ninguém mexe. Eu vou mais longe ainda, irmãos. A irmã Val viu lá. A bicicleta da Marisa fica pendurada do lado de fora. Está lá. Eu espero que quando eu chegue lá, ela esteja lá ainda, entendeu? Vocês estão dando risada, né? Vocês são terríveis. Mas eu digo, irmãos, ninguém mexe. O meu vizinho, ele para a moto dele lá, às vezes, na frente da casa dele, e ele esquece a chave no contato e passa a noite lá com o capacete no retrovisor. O Mateus sabe que é verdade. Ninguém mexe, irmãos. Eu falo para a Marisa, a oração dos irmãos, cria uma redoma em volta de nós lá, irmãos. Porque eu estou falando de Baixada Fluminense. E Baixada Fluminense é barra pesada, irmãos. É lógico que nós não abusamos, né? Entre aspas, né? De vez em quando eu acho que a gente abusa assim, sabe? Mas, percebe, irmãos, a oração, ela é fundamental na vida do missionário. Não deixe de orar pelos missionários. Você pode contribuir, mas você também pode dobrar seu joelho e lembrar-se do missionário que está lá no campo, irmãos, porque nós precisamos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, rogai, orai por nós, para que a palavra de Deus ela possa
né, ser transmitida de um para o outro e possa transformar vidas, porque o que transforma a vida do homem é a palavra de Deus, irmãos. Mas ele diz também, para que nós sejamos livres de homens maus. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele quando comissionou a sua igreja, ele disse que nós devemos orar uns pelos outros, orar sem cessar. Então ore pelo missionário, lembre-se dos missionários que estão no campo. Olha, lá no livro de Atos, quando há ali a ameaça por parte do Sinédrio contra os apóstolos, irmãos, a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente. Se você for comigo lá em Atos capítulo 4, versículo 31, Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31. Nessa passagem, os apóstolos haviam sido libertos. E olha o poder da oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando nós oramos, buscamos ao Senhor, irmãos, Ele nos dá ousadia para que possamos pregar. E aqui, né, a igreja ouve ali o testemunho dos dois apóstolos, ali, João e Pedro, e a igreja, então, fica fervorosa. Ela ora, o local move-se, se treme, e eles saem anunciando o Evangelho, irmãos. Irmãos, o Evangelho, para poder chegar aqui, no Brasil, teve que ter homens que saíram da sua zona de conforto, e teve irmãos lá que sustentaram eles através de ofertas e de oração. Agora, nos últimos 30 dias aí, tivemos 2 missionários que fazem parte da história das igrejas batistas independentes. Eu não os conheci, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eles já não estavam mais aqui. Eles estavam em outras regiões. Mas eu sempre ouvia falar desses irmãos. Pastor Steve e pastor John, John. Então, e eu achei maravilhoso o testemunho do casal, do irmão Darcy e da irmã Niceta, a respeito do nosso querido irmão Petronilo. Tá? É fundamental que você ore pelos seus missionários, porque a oração, ela nos dá ousadia para pregarmos. Devemos orar também pela saúde dos nossos missionários, pelas famílias dos nossos missionários. Olha a carta do apóstolo João, 3ª carta de João, capítulo 1. Ele escreve ao presbítero, que é um pastor, e ele diz palavras maravilhosas. 3ª João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio. Ele era o pastor e ele estava escrevendo a Gaio. A quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então você percebe a preocupação de João com relação a Gaio e a sua saúde, o seu andar no seu dia a dia. Então a igreja deve orar por seus missionários. Então, vamos voltar aqui. É fundamental contribuirmos. É fundamental enviarmos, contribuirmos. Sermos fiéis no nosso propósito. Porque o missionário não sabe quem é que está envolvido no processo não, tá, irmãos? Eu nem sei quanto que é a oferta. Eu só sei o que cai lá na minha conta. E de vez em quando cai mais, Que bom. Fico feliz. Tá? Mas também eu fico feliz porque eu sei que os irmãos têm orado por nós. E isso é fundamental. Mas também é fundamental a participação da igreja local. É muito bom receber aos irmãos no campo missionário. É um momento assim especial para nós.
todas as vezes que nós recebemos. Pode ser uma família, pode ser um irmão, pode ser uma van ou até um ônibus, não importa. É sempre especial, irmãos. É sempre algo maravilhoso, algo que nos fortalece, que nos, impulsiona, porque é gostoso estar com aqueles que nós amamos. Não que eu não ame os irmãos lá, só que eu estou o tempo todo com eles, né? Foi o que eu falei para o irmão Darcy permanecer. Eu falei, eu não sei quando que eu vou estar aqui em Vila São José novamente. E eu gostaria de ouvir os irmãos cantando. Se tiver uma oportunidade, pastor, não, vai atrás, porque é bom, irmãos. É gostoso, né? É gostoso dar um abraço na irmã Terezinha ali, ó. Minha companheira de Vilela. Irmãos, vocês fazem parte da nossa história. Então é fundamental que vocês participem em alguns momentos do nosso ministério. E olha só que coisa interessante. Quando Filipe, ele sai evangelizando, ali no livro de Atos, né, depois daquela perseguição que houve em Jerusalém, ele chega a Samaria. E ele está lá, exercendo o seu ministério, né, pregando a Cristo, como nós vimos já hoje de manhã. E ele está ali, ousadamente, pregando o evangelho. O que a igreja de Jerusalém faz? Olha só que coisa interessante. Vamos lá para Atos, capítulo 8, versículo 14. Atos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Atos, capítulo 8, verso 14, diz assim: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está vendo só, irmãos? A igreja de Jerusalém, ouvindo que o evangelho estava chegando ali em Samaria, o que eles fazem? Eles mandam representantes. Manda a Val e Marli. Vai lá ver como é que está o pastor Ismael. É assim que é, irmãos. E olha, não é a primeira vez, né? Já foram vans, vamos fazer EBF, vamos fazer evangelismo, vamos participar de um aniversário da igreja. É assim que é, irmãos. E aqueles irmãos estão ali, né, Samaria recebendo o evangelho, e quem chega lá? Os apóstolos. E os apóstolos oram, impõem as mãos, e desce o Espírito Santo. É um momento de êxtase ali, irmãos. É assim que é, irmãos. É porque você que não vai, você não sabe como que é. Conversa com a irmã Val. Conversa com a irmã Marli. Hoje a irmã Marli foi me dar um abraço ali e falou: pastor, eu te agradeço novamente por aquele fim de semana. É assim que é. Servir a Deus é uma coisa maravilhosa, irmãos. Participar da obra do Senhor é algo maravilhoso. Não existe nada melhor, mais impactante nas nossas vidas do que servir a Deus. E eu posso falar isso com segurança, com tranquilidade, porque eu vivo isso, irmãos. Se você for comigo agora lá em Atos capítulo 11, né, porque é bom nós vemos os exemplos que estão nas Escrituras, para que possamos aprender por meio deles. Atos capítulo 11, versículo 22. Eu vou ler o verso 21 também. E a mão do Senhor era com eles. Eles estavam ali em Antioquia servindo ao Senhor e pregando. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Amém? As notícias correm. E o que a igreja faz? Envia irmãos para que possam participar da obra do Senhor. Daquele momento de alegria, daquele momento em que o evangelho está se expandindo. O qual chegou e se alegrou e exortou aqueles irmãos
para que permanecessem com o propósito de coração. Qual é o meu objetivo aqui? Que os irmãos permaneçam com o propósito de coração. Que vocês permaneçam fiéis, irmãos. Está na hora de renovar a sua promessa. Ore a Deus. Essa orientação do Senhor. Não faça de qualquer forma. Lembre-se, alguém precisa chegar lá, mas ele precisa ser enviado. E a igreja é a forma que Deus colocou para que o evangelho chegasse até os confins da terra. E eu acho incrível, irmãos, porque quando nós fizemos o evangelismo, eu estava comentando com o pastor Neil ontem à noite. Eu mandei um vídeo, convidando algumas igrejas aqui de São Paulo. Só Vila São José nos atendeu e nos enviou alguém. E eu vou dizer, irmãos, ainda assim foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque é Deus quem chama, irmãos. É Deus que começa a obra e termina. É Ele que traz em nós o desejo. E talvez você esteja sentindo o desejo de ser mais participativo na obra do Senhor. Não deixe para amanhã, tome uma decisão ainda hoje. Pois eu venho desde ontem incentivando os irmãos, exortando os irmãos a respeito da obra missionária. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, irmãos. Mas eu preciso terminar a nossa mensagem. E eu gostaria de voltar lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos, capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido. Olha aí, pastor Jean. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Consegue entender como é que Deus salva o pecador? Através da pregação. Não seja desobediente. Não seja como esses outros. Nem todos têm obedecido. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé que salva, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, do Evangelho. Por isso é tão formoso os pés daqueles que anunciam. Porque é somente por meio da pregação que homens e mulheres podem ser salvos. Como é que eu sou salvo? Talvez você esteja aqui nesta noite e você esteja se perguntando aí, mas como é que eu faço para ser salvo? Porque eu também quero fazer parte dessa obra de Deus. E aqui no capítulo 10, a palavra de Deus diz algo maravilhoso para nós. Porque é necessário crer, irmãos. Mas olha o que diz aí no verso 9, capítulo 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Então, talvez esta noite há alguém aqui que ainda não creu no Senhor. E eu gostaria de te dar essa oportunidade, para que você confesse com a sua boca. E daqui a alguns minutos nós iremos cantar. E os pastores estarão aqui na frente, e eles vão te dar essa oportunidade. Não deixe para amanhã, porque do amanhã pertence somente a Deus. Tome uma decisão hoje. Entregue a sua vida, confesse ao Senhor. Creia com o seu coração, confesse com a sua boca e seja salvo. Porque eu posso dizer com muita tranquilidade, com toda a convicção, que eu sou um homem salvo.
em Cristo Jesus. E que um dia eu estarei com o meu Senhor. Que você também possa ter essa convicção. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, por essas conferências que nos deu a oportunidade de vermos o quão grandioso é a obra missionária, ó Pai. O quão importante é a obra que esta igreja tem feito. O quão importante é o Evangelho para a salvação dos pecadores, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão que está aqui presente. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão que tem ajudado, colaborado, que tem orado, que tem participado da obra, ó Pai, porque não é pelos nossos méritos, porque é o Senhor que desperta em nós o desejo. Pai querido, se tem pessoas aqui esta noite que ainda não têm certeza da sua salvação, que esta noite seja uma noite aceitável e que possamos ver vidas transformadas. E se tem pessoas aqui que têm sido despertadas pelo Senhor para a obra missionária, que o Senhor possa trazer convicção a elas, para que elas possam se colocar aos pés do Senhor. E que a igreja possa enviar missionários para o campo, que é vasto, que está pronto para a colheita. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus.